Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Mestre Jesus continuar nos iluminando, nos abençoando, nos orientando, mais uma vez em mais este dia. E quando eu digo mais esta vez, mais este dia, eu sempre recordo que não é apenas no domingo do qual nós aqui nos encontramos, mas sim todos os dias. Talvez seja essa uma das maiores dificuldades que todos nós temos, transpor Jesus para todos os nossos dias. Porque quando nós estamos dentro de um templo de pedra, dentro de uma comunidade religiosa, dentro de um centro espírita, como aqui, por exemplo, é muito legal, né, a gente falar de Jesus, e a gente faz carinha de anjo, né? Fica muito legal falar de Jesus, né? Mas a ideia é que nós tenhamos em mente a importância de termos este Jesus do qual nós falamos aqui o tempo todo. E às vezes a gente poderia supor que é difícil termos Jesus conosco todos os dias. Porque nós poderíamos supor, por exemplo, mas aquilo que Jesus falou de perdoar não dá para fazer na segunda, não dá na terça, na quarta, é outra história, são outras situações. Eu estou no ambiente de trabalho, estou na rua, quando eu estou na casa de Deus, não, lá eu tenho que respeitar, lá eu tenho que ser mais angelical, lá eu tenho que ser mais fraternal, mas sair de lá eu não preciso. A primeira pergunta que nós somos convidados pela nossa razão a nos fazer é se o centro espírita ou qualquer outro templo de pedra seria a casa de Deus, e o céu aberto, o universo infinito do qual nós vislumbramos quando nós estamos fora de um templo de pedra, não seria a casa de Deus. Quando nós olhamos para as estrelas ou para o sol, para as nuvens, se por acaso não seria este o teto do templo de Deus, por exemplo. Então, quando nós começarmos a perceber que a casa de Deus não é apenas o templo de pedra do qual nós optamos, escolhemos por frequentar vez ou outra, que não é o centro espírita, que não é qualquer outro tipo de forma regionalizada, circunspecta a uma edificação, a uma casa, e sim que a casa de Deus é toda parte, porque todo o universo é obra de Deus. Quando a gente já começa a perceber este fato, que não é um achismo, né? Porque se eu perguntar para alguém aqui, Deus criou só o centro espírita ou criou todas as coisas? Eu tenho certeza que todos em sã consciência diriam que Deus criou todas as coisas, não foi só o centro espírita ou qualquer outro templo de pedra. E por este fato a casa de Deus é todo o universo, é toda parte. E se a casa de Deus é todo o universo, é em toda parte, nós precisamos ter em mente a necessidade de compreendermos que nós estamos na casa de Deus sempre. Então não é só quando nós adentramos a casa de Deus que nós supomos ser os templos de pedra. Às vezes nós, ao adentrar um templo de pedra qualquer, repetindo, ou uma casa espírita, nós supomos que ali nós não podemos fazer algumas coisas, mas que fora dali nós podemos fazer algumas coisas. E qual seria a diferença então se a casa de Deus é em toda parte? Se o templo de Deus é o céu, é as estrelas, enfim. Jesus, quando falava às pessoas, ele falava à beira do lago de Getsemane, né? Ele falava pela natureza. Jesus não edificou um templo de pedra, ele falava por onde ele passava, em cima do barco que eles pescavam, na praia, na beira do lago, enfim, ele falava em toda parte. Ou seja, nós poderíamos dizer que a igreja de Jesus é em toda parte, se é que nós poderíamos chamar de igreja.
Então é por este motivo que nós precisamos transportar os ensinamentos de Jesus por toda parte. E quando nós supormos as coisas que nós não devemos fazer ao adentrar um templo de pedra, nós precisamos ter em mente que nós não devemos fazer também fora do templo de pedra. E as coisas das quais nós julgamos que nós devemos fazer dentro dos templos de pedra, nós precisamos também fazer fora dos templos. Ou seja, se eu julgo que é importante fazer uma oração, por que não fazer esta oração quando eu estou num ponto de ônibus aguardando o ônibus? Quando eu estou dentro de casa, eventualmente no intervalo? Como eu digo, e há muitas formas de orações. Como disse a nossa amiga, que por estes dias tem se falado bastante nela, Madre Teresa, as mãos que trabalham são mais santas do que as bocas que rezam. Ou seja, a oração é também o trabalho edificante, o trabalho colaborador, a colaboração proativa em prol dos outros, em prol de todos, é uma forma de oração, ou como ela usa a expressão, o rezar. Então talvez a dificuldade de nós entendermos os ensinamentos de Jesus é porque nós isolamos ele. Nós supomos que o que Jesus nos disse é algo que nos serve em apenas alguns momentos de nossas vidas. E é por isso que com muita alegria nós estamos aqui hoje, porque nós estamos conversando sobre estes ensinamentos de Jesus, porque nós vamos começar a compreender que estes ensinamentos é para todos os dias. E que sendo para todos os dias, significa que estes ensinamentos de Jesus nos ajudará a enfrentar os desafios do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, aqueles obstáculos que nós eventualmente enfrentamos, e que muitas vezes com os ensinamentos de Jesus, aquilo que nós supunhamos serem obstáculos, nós começaremos a perceber que muitas vezes são trampolins, são coisas que nos servem para nos promover, para nos levar para frente, e que nós deveríamos olhar com gratidão. Nossa, Alain, mas será isso mesmo? Será que as coisas que nos parecem desafiadoras, obstáculos, daria para olhar como um trampolim, algo bom? Bom, o Evangelho de Jesus diz que a dor é uma bênção em nossas vidas, porque é ela que nos promove. E a gente, ao olhar ao longo de nossa história, nós começamos a observar que de fato é a dor que nos promove. Ao longo de nossa história, nós tivemos inúmeras guerras, por exemplo. E após a Segunda Grande Guerra Mundial, foi estabelecido o Acordo de Paz Mundial, onde a Organização das Nações Unidas acabou surgindo, fortalecida. Todas as nações se uniram e disseram: calma, agora a gente precisa conversar, não vamos mais fazer as coisas como nós fazíamos não, porque senão a gente vai acabar se atropelando. E as nações então começaram um diálogo. Então a gente percebe que a dor, embora ela durante o acontecer dela pode nos aparentar muito difícil, mas ela também nos causa um aprendizado, nos traz uma lição. E uma das lições que nós começamos a compreender é que Jesus já havia nos informado sobre isso. Porque ele falava assim: olha, você pode optar pelo caminho da dor ou do amor. Ou seja, por que a dor nos visita? Porque nós não optamos antes pelo amor. E nós não optamos porque muitas vezes nós não entendemos. Porque nós achávamos que era melhor fazer a guerra. Vamos resolver na paulada aqui. E aí todo mundo resolve na paulada, temos uma Segunda Grande Guerra. E alguém diz assim: nós não fizemos um bom negócio. Não deu certo. Porque acabou todo mundo tomando paulada. Eu pensei que era só eu que ia dar paulada nos outros. E aí acabou todo mundo levando paulada. E foram dizimadas, foram mortas um montante de pessoas, quase 30% da população do planeta
morreu na Segunda Guerra Mundial. E sem contar o sofrimento, que a gente fala a morte da impressão que é algo muito ruim. Se nós sabemos que a vida do espírito é imortal, não seria maiores problemas a princípio. Mas e o sofrimento? E os que ficam? Né? Os que sentem a dor moral, a dor psicológica, o impacto, né? Até hoje nós temos pessoas que viveram nesse período e sofreram muito. Então é com muita alegria que nós estamos aqui conversando um pouquinho sobre o Evangelho do Mestre Jesus e refletindo nele, tentar compreender um pouquinho mais de sua aplicabilidade, de sua prática em nossas vidas, em nosso dia a dia, para que assim possamos encontrar uma caminhada mais serena, que nos aparente menos desafiadora, menos dorida, mais promotora, que nos ajuda, que nos eleva. Agradecemos então, primeiramente, ao Pai presente em toda parte, que é todo poder e bondade. Pedimos, Pai, que dê forças àquele que passa pela provação, luz para aqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber-nos nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó poder, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar-nos no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a fé e a razão. Dai-nos, Pai, a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa imagem. Graças a Ti, Pai, que seja sempre assim. Então, amados irmãos, como nós dizíamos, como nós estamos dizendo, o Evangelho é para nós, então, o código universal, o código moral universal. O Evangelho de Jesus, ou seja, os ensinamentos de Jesus, porque o que é o Evangelho de Jesus? Os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que Ele nos trouxe. O Evangelho de Jesus é o código moral universal. Se as religiões eventualmente discordam em alguns pontos, quanto à moralidade ninguém discute, porque todos entendem que o bem é o bom. Todos entendem que fazer o bem é o que todos deveriam fazer. Embora às vezes nós não sabemos fazer, alguns não sabem, nós não fazemos, mas nós sabemos que o bom é o bem. Isso implica que o ensino moral de Jesus, ele é universal, ele serve para todos nós, independentemente de crença, de religião, de se é ateu, tanto faz, não faz diferença nenhuma. Aliás, curiosamente, eu tenho visto algumas pessoas, alguns homens da nossa história e até mais recentemente, dizerem que não tem religião e que são pessoas de realizações incalculáveis em prol do bem e em prol do próximo. Que eu olho e falo, meu Deus, como essa pessoa conseguiu fazer tanto bem assim, como ele teve inteligência para fazer tanto bem assim.
E qual é a sua religião? Nenhuma. Mas espera aí, religião não é um negócio bom? Todas as religiões são ótimas. O que às vezes fica deixando a desejar é o que nós, ditos religiosos, fazemos perante a religião que nós dissemos que estamos abraçando. É isso que muda. Ou seja, eu dizer, eu sou espírita, eu sou ateu, eu sou, budista, não faz muita diferença. A diferença faz o que é que você faz da tua vida. Não, eu acredito em Deus. Ah, é? Acredita em Deus? Então você faz da rua seu templo sagrado? Não, é só do templo de pedra. Então você não acredita em Deus, você acredita lá no templo de pedra, eventualmente aquele que lá representa, mas talvez você não esteja acreditando tanto em Deus quanto estamos supondo. Porque acreditar em Deus implica que nós então estamos compreendendo que Deus está em toda parte. Aliás, é o que Jesus diz na oração, né? Pai nosso, que estais nos céus. O que seriam os céus? O que seriam os céus? Não, o céu é só onde Deus está. Aqui Deus não está. Por exemplo, Deus também não estaria num tal chamado de inferno. Será? Será que Deus não criou todas as coisas? Alan, mas Deus criaria o inferno? Bom, Deus não cria o inferno, mas nos cria e nos dá o livre-arbítrio, e nós muitas vezes criamos o inferno. E é isso que acaba acontecendo ao mesmo tempo com o céu. Se nós quisermos, temos também o livre-arbítrio para fazer de nosso mundo um céu. Então, quando Jesus começa dizendo, Pai nosso que estais nos céus, ele estava dizendo há 2000 anos atrás, porque hoje nós conhecemos a astronomia e sabemos que tem o Sol, que tem a Lua, que daqui 150 mil quilômetros tem o Sol está até nós, que enfim, que a Lua está, nós sabemos que há que há planetas, né? Que há estrelas, que há um espaço, que todo mundo imagina hoje em dia. Mas naquela época ninguém sabia dessas coisas. Então Jesus, quando falava que está no céu, ele estava apontando para onde? Para o universo. E estava dizendo, Pai nosso, Deus que estás presente em todo o universo, inclusive em toda parte, inclusive aqui mesmo onde nós estamos. Inclusive cada um de nós somos emanados de Deus, somos partes de Deus. Por isso Deus está presente em toda parte. Por isso, quando Jesus diz, ama o próximo, curiosamente nós já estaríamos amando a Deus. E quando Jesus nos diz, ama o próximo, ame a Deus sobre todas as coisas, ao amar o próximo, necessariamente estaríamos amando Deus. Porque se nós não entendermos assim, não há outra forma. Não há outra fórmula? Não há. Você vai amar Deus como? Não, eu amo Deus que está no céu a 1 milhão de quilômetros daqui. Ah, é? Como é que é mesmo essa coisa? Explica para mim, por favor. Você ama um Deus que está lá nas alturas, sei lá onde, depois do sol um pouquinho, o que você inclusive nunca viu? Mas se Ele é presente em toda parte, é possível nós amarmos a Deus? Agora se tornou possível. Porque agora, se nós olhamos para o mundo do qual vivemos, para todas as pessoas como nossos irmãos, e amamos este mundo, estas pessoas, aí nós estaremos amando a Deus. E é por isso que mais uma vez nós olhamos para o Evangelho de Jesus e percebemos a importância desse código moral, porque em suma ele vem nos dizer que Deus está em toda parte e que a moral, ou seja, aqueles valores que nós temos, que nos diz, que nos norteia, que diz que nós precisamos fazer o bem no limite de nossas forças, isso seria amar a Deus. Isso estaria sendo estar em conformidade com as leis de Deus, respeitando as leis de Deus,
As definições não importam muito. Vocês observam que eu utilizo várias aqui, por exemplo. Mas estou tentando dizer aqui a mesma coisa que Jesus disse quando ele disse ama o próximo. Mas a gente está aqui tentando entender o que é amar este próximo. Porque às vezes nós olhamos para o próximo e dizemos, não, o próximo não dá para amar não, aquele que está muito perto, aquele lá não dá não, aquele outro mais, não, também não, aquele mais ou menos, não, aquele outro também não. E a gente nessa vamos selecionando e vai sobrando pouquinho, porque aí vai ficando os desconhecidos, né? Porque às vezes o ente querido, o pai, a mãe, o irmão, já vai ficando difícil. O vizinho de frente, o vizinho da rua de trás, né? Aí a coisa vai dificultando. Os moradores de outro município. O Alan, mas até os moradores de outro município nós podemos amar? Como não? Como não? Porque cada vez que nós tivermos uma atitude, nós pensarmos que ainda que eu desconheça, toda a ação gera uma reação, aí sim eu estou amando. Por exemplo, quando eu jogo lixo no chão, Alan, eu não prejudiquei ninguém. Será? Não prejudiquei ninguém. Só que é o seguinte, nós sabemos que quando nós jogamos lixo no chão, vem a chuva vem enchente, e a enchente faz encher e levar a casa de muita gente, destruir os móveis. Por quê? Por causa do lixo acumulado. Então a gente, quando jogou o lixo na rua, indiretamente nós estávamos causando um prejuízo para alguém. Ou seja, ao querer jogar o lixo, nós pensarmos, não, eu vou fazer da melhor maneira possível que eu sei. Eu sei que eu preciso jogar isso no lixo, então eu vou jogar dentro do lixo. Quando eu jogo dentro do lixo, eu estou amando o próximo. Olha que coisa interessante. A gente começa a perceber que a possibilidade de amor é gigante e é em toda parte. Alan, mas eu sou muito tímido, eu fico quietinho, é possível amar as pessoas desta forma? Como não? De muitas formas. Aquele estudante que enquanto ele estuda, enquanto ele dedica, enquanto ele trabalha ali para descobrir, para aprender, para que ele seja depois um profissional melhor, que eventualmente venha atender dentro de um órgão público, dentro de um departamento público, que venha atender melhor, ele está amando o próximo no momento que ele está estudando. Sim, porque naquele momento ele pode estar não lidando com ninguém, mas quando ele está se dedicando, ele está pensando, eu estou me dedicando para eu ser o melhor possível para o mundo, para todas as pessoas, para que eu esteja assim então amando a Deus. E ele de maneira dedicada se esforça. Em contrapartida, se ele, eu não quero estudar, não quero saber de nada, eu não quero dedicar nada, eu vou ser um profissional mais ou menos, aí vai ser um enfermeiro mais ou menos, aí eventualmente ele consegue trabalhar, e no trabalho mais ou menos dele, o paciente vem a morrer na mão dele, por algum erro dele, algum descuido, ou alguma coisa que ele não fez melhor. Aí alguém diz assim, não, mas não foi culpa dele, não. Foi culpa porque, sei lá, errou a veia. Então, mas se ele tivesse estudado e dedicado mais, talvez ele não erraria esta veia. E aquela pessoa não desencarnaria e não deixaria os familiares angustiados. Ou seja, no momento de estudar, posso eu também estar amando a Deus. E é por isso que eu digo que quando nós então transpomos os ensinamentos de Jesus para todas as horas de nossas vidas, quando nós olhamos e pensamos, eu posso amar a Deus, eu posso viver em conformidade com o que Jesus ensinou a todo tempo, desde a hora que eu acordar, ao abrir os olhos, ao sair para o trabalho, ao sair para a escola, ao sair procurando trabalho, ao sair procurando uma vaga na escola, enfim, seja lá o que eu estiver fazendo, posso eu buscar a todo tempo viver em conformidade com o Evangelho de Jesus.
E é diante desta possibilidade de o Evangelho de Jesus estar em toda parte que é o nosso tema central. Porque nós precisamos superar a ideia de que Deus, de que o bem, de que o amor só está dentro dos templos de pedras. Nós precisamos superar a ideia de que o Evangelho de Jesus é um departamento isolado, é a parte. Não, eu tenho minha hora evangelical. Eu tenho a minha hora de estudar Jesus, de dar tapinha nas costas, de sorrir, mas aquilo fica ali e agora eu vou para a vida real. Como se os ensinamentos de Jesus fossem uma vida fictícia. E acaba sendo uma vida fictícia, porque nós acabamos não conseguindo aplicar em nossas vidas. E muitos de nós supomos ser difícil. Mas é difícil que Jesus ensinou. Então é difícil, a gente vai deixando tudo de lado. É tudo difícil que Jesus ensinou, nós deixamos tudo de lado, deixamos só para a conversa de domingo, ou de quarta, ou de sábado, tanto faz. E aí nós não aplicamos nada em nossa vida, e estamos cada vez mais distantes do Evangelho, e cada vez mais nós estamos optando pelo caminho da dor, ao invés de optarmos pelo caminho do amor. Então, transpor o Evangelho para os nossos dias, para o dia a dia, é optarmos por este caminho do amor, o qual Jesus nos apresenta. É optar para que nossos fardos sejam mais leves, nossos jugos mais suaves. Então, que tenhamos em mente, meus amados irmãos, a importância de transportarmos, de transpormos o Evangelho de Jesus para todos os momentos. E eu não estou dizendo aqui, viremos santos, não estou dizendo isso. Aliás, se a gente pensar o que é ser santo enquanto o estudante está lá se dedicando, mas o que é ser santo mesmo? Na hora de estudar não dá para ser santo? A gente começa a ver que não é essa a proposta de Jesus. Jesus, ser igual a Jesus é difícil, então deixei de lado. Não é esta a proposta. A proposta é: seja o melhor de você, no limite de suas forças, até onde você sabe, até onde você consegue, mas simplesmente busque, tente, não seja indiferente, pois esta é a lei do universo, esta é a lei universal. Ou seja, ao buscarmos o bem, o universo, conspirando em nosso favor, nos traz também o bem. E que se nós estivermos indiferentes, porque às vezes a gente pensa, não, mas eu não estou fazendo nada, eu não estou fazendo mal. Então, é aí que nós nos enganamos. Não fazer nada é fazer o mal. Não tentar melhorar é fazer o mal. Como assim, Alain? Ora, se alguém está em queda, te pede as mãos, você não estende, você fez o bem? Não, mas eu não fiz nada, não foi eu que empurrei ele para a pirambeira, para o buraco. Não foi eu que empurrei, foi o outro, mas ele pediu a mão para você. Mas eu não fiz nada. Será? Será que a gente não estaria equivocado? Porque no momento que nós estamos aqui, uma vida está investindo em nós. O coração está batendo, o sangue correndo. Deus investe em nós. Então nós precisamos retribuir, estar em conformidade. Deus está estendendo as mãos para nós. E nós estamos estendendo a mão para Ele? Mas como eu disse agora há pouco, a tantos milhões de quilômetros não dá para pegar na mão dele. Se eventualmente ele estivesse a uns milhões de quilômetros no céu. Mas será que às vezes estender a mão para aquele que está ao nosso lado não seria estar neste momento estendendo as mãos a Deus? Jesus disse que quando nós fizermos aos outros, quando nós vestirmos alguém, visitarmos um penitente, um preso, a ele nós estaríamos fazendo. Meus amados irmãos, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum acréscimo sobre o que nós aqui falamos hoje?
alguma observação, algum acréscimo, alguma coisa que eu esqueci de falar e poderia? Não? Então, mais uma vez, nós iremos agradecer a Deus e, ao mesmo tempo, tentarmos fazer de nossas vidas o hino de agradecimento a Deus. Não só apenas por palavras, não só apenas por fórmulas, mas sim por atitudes, por comportamentos, que possamos fazer de nossas vidas o hino de agradecimento a Deus. Que possamos buscar em cada um de nossos irmãos, em cada uma de nossas atitudes, em todos os nossos dias, Deus, o qual todos nós estamos buscando, através das religiões, através do bem, que possamos buscar e compreender este Deus presente em toda parte e em todas as coisas. Graças a Ti, Pai, graças a todos.